Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Vamos falar hoje da função organização. A função organização é uma das funções do administrador ou da administração, que corresponde ao PODC. Então, nós falamos aí no canal, tem várias aulas sobre planejamento, mais especificamente sobre planejamento estratégico. Para a disciplina que eu estou fazendo aqui essa aula, né, tem aqui na playlist Administração para Engenheiros, mas você pode estar até vendo em outro contexto. Então já foi falado de planejamento estratégico, tem muita coisa no canal. E agora nós vamos falar aqui do organizar, tá? Então falando do planejar e do organizar. E a ideia é que depois nós falaremos do dirigir e do controlar. Então vamos lá. Quais são as principais ações do organizar, da organização? Dividir o trabalho e atribuir as responsabilidades para a realização do trabalho. Tá? Então é isso. Depois que o trabalho já foi todo planejado, agora é hora de nós dirigirmos. E também não confundir. A organização, quando a gente fala numa entidade, numa empresa, é objeto de estudo da administração. Organização no sentido de função organização, que é uma função da administração, é justamente isso, conjunto de tarefas que tem como objetivo, né? Dividir o trabalho, atribuir responsabilidades, estabelecer os meios e recursos necessários para alcançar o objetivo proposto pelo planejamento. Então, o planejamento ele propõe objetivos. O organizar vai ser quais são os meios e quais são os recursos, como é que eu vou organizar, desculpa a redundância, esses meios, esses recursos que eu tenho, recursos financeiros, recursos materiais, recursos humanos, enfim. Está relacionado à alocação de recursos para as equipes e departamentos e a atribuição e distribuição de tarefas. Então, distribuição de tarefas sempre está relacionado também a responsabilidades. Abrange todos os níveis organizacionais. Então, dos 3 níveis principais, né, institucional ou estratégico, departamental ou tático e operacional, você tem a organização em cada um. A organização no nível estratégico é mais global, abrange toda a empresa. Então, o desenho organizacional, a estrutura organizacional dela. No nível tático, ela abrange os departamentos e áreas, as unidades da empresa, dependendo de quantas unidades de negócio, né, quantos departamentos tem a empresa. Então, é o chamado desenho departamental, departamentalização. Então, estrutura organizacional acaba sendo algo mais abrangente do que departamentalização, inclui a departamentalização e também a hierarquização da empresa, tá? Às vezes isso é confundido, mas tem uma diferença. E no nível operacional, você é focado em cada tarefa da organização, atividades e operação. Então, é uma modelagem do trabalho, tá? Trabalho isolado e equipe. Então, o nível operacional, por exemplo, qual é a sequência de tarefas que vai ser feita para produzir um produto, enfim. Então, é mais lá na base da organização, né, da empresa. Então, a gente começa falando de estrutura organizacional, porque ela decorre das decisões tomadas pelo nível estratégico. Então, você tem a estrutura organizacional formal e informal. A que é tomada no nível estratégico, obviamente, é a formal, tá? Então, é a relação de profissionais e a visão mais clara é do organograma. Tá? Aquilo que é institucionalizado pela empresa. Já a estrutura organizacional informal são aquelas ações que relações de amizade e que não há uma representação gráfica, não é institucionalizado, é de fato informal. Um típico exemplo é a liderança. Você pode ter um líder que, na verdade, seria um chefe, né? Tem essa diferença de líder para chefe, uma pessoa que, na estrutura organizacional formal, no organograma, ocupa o cargo de direção, porém, quando você vai para a prática, é outra pessoa que está exercendo essa função. Imagina um time de futebol que tem um técnico, que ele está lá como chefe, só que na prática tem um jogador que ele acaba informalmente assumindo esse papel de liderança. Inclusive, às vezes até os jogadores se unem, motivados sempre tem uma motivação de alguma liderança para derrubar o técnico, né? Quem acompanha futebol sabe que isso acontece. Então, existe, assim como em qualquer outra organização,
muitas vezes a estrutura organizacional formal entra em conflito com a estrutura organizacional informal, e isso causa, obviamente, problemas para a empresa. A estrutura organizacional, entre outras coisas, define a forma como o trabalho será dividido entre as áreas, departamentos e unidades. Olha só, destaca aqui departamento, porque a departamentalização é parte da estrutura organizacional, mas inclui também outras coisas. Então, a estrutura organizacional, todo departamento, não é que o departamento seja uma parte, seja pequeno, mas a estrutura organizacional é mais abrangente. A alocação de recursos, o que as pessoas devem e não devem fazer por meio da descrição de cargos e rotinas de trabalho, entre outras coisas, né? Isso faz parte da estrutura organizacional, tá? Estrutura hierárquica, a forma como os órgãos internos irão integrados e internacionais. Então, também, estrutura organizacional não é organograma. Organograma é a representação da estrutura organizacional. Porque no organograma, por exemplo, não vai estar especificado o que as pessoas devem ou não devem fazer. Vai estar lá só a hierarquia entre as pessoas ou entre os departamentos, né, as unidades de uma organização. Mas essas outras informações mais detalhadas fazem parte, sim, da estrutura organizacional, tá? E não necessariamente do organograma. Então, entrega 4 sistemas. Toda estrutura organizacional tem que ter um sistema de autoridade, responsabilidade, decisão e comunicação. São sistemas interligados. A autoridade, por exemplo, ela está muito relacionada com a responsabilidade. Quanto maior a autoridade de uma pessoa dentro de uma organização, maior sua responsabilidade, também seu poder de decisão e, claro, também sua capacidade de comunicação. Conforme você vai diminuindo no nível hierárquico, você vai diminuindo cada um desses daqui. Então, tem um exemplo aí, uma discussão que eu tive no mestrado, eu até falei isso em outros vídeos, no meu doutorado. Aconteceu, nós estávamos discutindo na turma, era a respeito de soldados no exército nazista, de um dos soldados lá no tribunal do Nuremberg falar assim: olha, eu não tive culpa das atrocidades que aconteceram, eu era até contra, mas eu não podia fazer nada porque eu tinha que alimentar minha família, eu estava desempregado. Então, na verdade, o que ele falou foi assim: eu só cumpri ordens. E a discussão era se aquela pessoa deveria ser punida ou não, por estar cumprindo ordens dos superiores, tá? O que acontece? O que a administração vai dizer? Não dá para, obviamente, isentar a culpa, né? Porque foi uma atrocidade. Mas você tem que saber diferenciar. Não dá para dizer que um soldado que estava cumprindo ordens teve a mesma culpa de alguém que está lá no estratégico e que orquestrou toda aquela barbárie que aconteceu do Holocausto. Então, quem estava lá na alta hierarquia, a hierarquia maior era o Hitler, mas você tinha também os generais que orquestraram aquilo lá, né? Tem mais responsabilidade, sem dúvida, porque eles têm mais autoridade e maior poder de decisão também, né? De certa forma, o que o soldado alegou não deixa de ser uma verdade. Agora, ele, obviamente, poderia tentar alguma outra forma, não sei, né? Porque ser conivente com aquilo também não dá, né? Mas, enfim, só para perceber que existe esse nível de responsabilidade, inclusive, quando a gente fala em crimes. Elementos básicos da estrutura organizacional. Então, você tem alguns elementos que são importantes. Na especialização do trabalho, na verdade, a estrutura organizacional ela vai surgir a partir disso, né? De você especializar o trabalho. Isso lá com o capitalismo industrial, lá também com o Taylor, principalmente o Taylor, mas também o Fayol, com a administração científica, enfim. Mas a especialização do trabalho indica até que ponto as atividades podem ser divididas em tarefas separadas. A administração científica vai buscar sempre isso, dividir as atividades em tarefas cada vez menores para que as pessoas se especializem cada vez mais. A estrutura organizacional vai tratar disso, da quantidade de especialistas. Isso vai estar diretamente relacionado à departamentalização, indica qual é a base para agrupamento de tarefas, porque você dividiu em várias tarefas, agora você vai agrupar. E aí,
para poder melhor gerenciar. Esse conjunto de tarefas aqui são parecidas, vai ter alguém gerenciando esse grupo de trabalhadores que está aqui no operacional realizando tarefas parecidas. Esse alguém vai ser o gerente, que vai estar lá no nível intermediário, né? Se isso estiver estrutura organizacional em linha. Então, é a base, tá? Porque você pode usar, na verdade, várias bases diferentes para organizar as tarefas. Você pode usar as bases das departamentização, que são a departamentalização funcional, ou seja, por função, tarefa de marketing, tarefa de produção, enfim, são os departamentos, na verdade. Né? As tarefas de marketing estão ligadas ao departamento de marketing. Assim, você tem também o departamento de produção, o departamento de finanças. Só que também você pode usar outra base para agrupar as tarefas. Você pode usar uma base geográfica. Aqui é uma empresa que atua em todo o Brasil, então você tem um departamento do Norte, departamento do Sul, do Centro-Oeste, enfim, né, por região do país, por exemplo. Isso a gente vai falar mais detalhadamente sobre departamentalização na outra aula. A cadeia de comando é a hierarquia de autoridade, indica a quem os indivíduos ou grupos devem se reportar. Tá? A questão da autoridade que eu já falei. A amplitude de controle indica quantas pessoas cada executivo pode se dirigir de forma eficaz e eficiente. Isso depende muito da empresa, mas obviamente cada executivo vai ter um limite. Não vai dar para o cara dirigir ao mesmo tempo, só ele, 1.000 pessoas. Fica inviável. Só existir uma hierarquia. Um líder e os outros 1.000 não tem hierarquia nenhuma. Geralmente, o que é que ele vai fazer? É muita gente. Dessas 1.000 pessoas, eu vou selecionar, sei lá, 10 aqui para ficar no nível intermediário, e esses 10 vão comandar outras 99, né? Porque tirou 10. Outras 99 pessoas. Se ficar, pode ser ainda que não fique viável. Depois, abaixo desses 10 vão ter outros 20, né? Aí já divide. 99 não dá para dividir por 2, mas aí chega 99 menos 20, não, aí vai depender muito, né? 10, 20, então 970 subordinados, aí divide aí por 20, mais ou menos uma média aí de 48 por subordinado, enfim, por novo gerente, né? Por ser o segundo nível de gerência que eu estou querendo falar. Mas tem que ver qual é a quantidade que cada gerente vai poder ter, aí vai poder controlar, vai poder dirigir de forma eficaz. Claro que isso vai depender da empresa. Se for um grupo de tarefas mais operacionais, mais básicas, pode ser que o gerente consiga controlar um número maior de pessoas. Mas se for uma atividade muito complexa, que os próprios operários, né, no sentido de quem está lá no operacional, estão fazendo, pode ser que o gerente tenha que trabalhar com um grupo menor de pessoas. Bora dar um exemplo aqui bem legal, um professor, tá? É inviável você colocar um professor um curso, por exemplo, de especialização ou para orientar 20 alunos ao mesmo tempo. Aluno de mestrado e doutorado, por exemplo. Embora tenha quem faça, o professor vai ficar maluco, porque é um trabalho complexo. Mas, por exemplo, em cursinho se coloca, às vezes, um professor dá aula para, fisicamente, né, para aí 60 mais 100 pessoas numa sala de aula presencial, e na internet você consegue. Então, por isso que dá uma aula aqui que pode ser assistido por toda a internet. Agora, dar uma aula é uma coisa. Você acompanhar, por exemplo, um trabalho de uma pessoa, como uma orientação de um TCC, é outra coisa muito mais complexa. Por isso que não dá para você acompanhar 100 ou mais pessoas numa orientação de um TCC. Aí você vai ter que ter um grupo limitado. Então, depende muito da natureza do trabalho, quantos subordinados você terá. Claro que a relação de professor-aluno não é uma relação de uma empresa de líder subordinado, mas o exemplo é interessante para nós fixarmos essa ideia de que a quantidade de subordinados depende da natureza da atividade para sua eficácia e sua eficiência. E muitas vezes é questionável, né? Por exemplo, você colocar lá num cursinho presencial da vida 100 pessoas numa sala de aula, talvez um professor aí com um microfone, alguma coisa, é muito questionável. Tanto que a LDB ela coloca que tem que ter um número mínimo de alunos
aliás, o número máximo de alunos na sala de aula. Se eu não me engano, é 30 alunos na educação básica. Eu realmente não sei, mas existe isso aí na própria legislação brasileira, né? Porque se você tiver uma quantidade muito grande de alunos, isso não vai ser a forma mais eficiente e eficaz de realizar aquela tarefa ali, no nosso exemplo, no caso, aquele trabalho de gerenciamento, né? Considerando, sei lá, o professor como gerente, os alunos como os operários, que a gente já quebrou as paredes, né? Como fala o Pink Floyd, brick on the wall. Mas só por uma questão de analogia que a gente está falando isso. Vamos lá. Centralização e descentralização. Indica onde fica a autoridade no processo decisório. Tá? Então, você pode ter uma empresa centralizada em que as decisões são todas feitas no nível operacional, ou uma empresa mais descentralizada que os gerentes, e inclusive até os operários, passam a ter mais autonomia. Também depende muito da natureza da empresa. Tá? Isso aí, esse trabalho ele é mais, não é nem simples, ele é mais complexo também e mais mutável. Esse trabalho ele é mais rotineiro, tá? Ele é mais repetitivo. Quando é mais repetitivo, as organizações tendem a ser mais centralizadas. Por exemplo, o McDonald's. A pessoa lá que prepara o lanche do McDonald's, ela tem já aquela fórmula de preparar. Tudo que ela tem que fazer é quase que nem uma máquina. Então, aquela pessoa ela não decide nada, só diz como é que ela tem que fazer o sanduíche e pronto, né? Agora, numa empresa de tecnologia como uma Microsoft, por exemplo, não vai ser assim. Mesmo quem estiver lá na base, vai lidar ali com problemas complexos e vai ter que ter um grau de autonomia para poder atuar. Porque senão a empresa não vai funcionar. A empresa de tecnologia ela tem que funcionar de forma mais descentralizada. Por fim, a formalização indica até que ponto existirá regras e regulamentos para dirigir e coordenar os funcionários executivos. Aquilo que tem sempre numa empresa, né? Um estatuto, numa organização, determinando regras e regulamentos para o funcionamento adequado. Por exemplo, por mais que eu tenha um gerente, um líder, o gerente ele não vai poder fazer tudo o que ele bem quer com o subordinado. Existe o limite para a atuação desse gerente. Né? Não é porque ele é o gerente que ele vai estar sempre com razão, ok? Bora voltar para a relação professor-aluno. Tem professores que fazem absurdos, né, com alunos, e infelizmente isso existe. Mas o aluno muitas vezes tem o seu respaldo, né? Às vezes não está dando uma nota por perseguição. Enfim, o aluno tem geralmente a quem recorrer. Provavelmente algum superior ao professor. E aí, reitor, enfim, inclusive instância jurídica, né? Mas a ideia de qualquer organização é que não vá para uma instância jurídica externa quando tem esse conflito de gerente subordinado, que seja primeiro resolvido no nível superior ou seguindo as normas estabelecidas no estatuto da empresa, ou seja, a formalização. Só vai aí para uma instância externa quando nem o estratégico consegue resolver. Ou, por exemplo, uma empresa pequena que só tenha lá o dono e faça a gerência ao mesmo tempo e seus subordinados. E aí algum conflito, isso vai para, obviamente, muitas vezes para a legislação trabalhista. Tá? Nem só a empresa pequena, né? Muitas vezes os casos vão para a questão da lei trabalhista, né? E aí, mas o ideal é que a empresa consiga resolver esses conflitos que surgem de forma interna, seguindo regras e regulamentos pré-estabelecidos. Bom, aqui na verdade são referências, tá? Pessoal, fontinha aqui, aula 4, tá? Uma apostila que tem estratégia concurso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima.